Poucas pessoas sabem a história real do candidato à presidência do Brasil, chamado Dr. Enéas Ferreira Carneiro, que não era nada mais nada menos que um grande cardiologista muito famoso e respeitado, inclusive autor de um livro na área, isso antes de ser candidato à presidência da República. Eu particularmente ainda criança via ele na televisão, mas influenciado pela mídia, sempre achei que ele era um palhaço. Meu nome é Enéas. Mas daí inscritos aqui do nosso canal começaram a me pedir um vídeo sobre esse homem, que de cara com poucas pesquisas se tornou para mim o maior político que já existiu no Brasil. Por isso eu digo, sem vocês eu não sou nada. Vocês são foda, galera, meus queridos inscritos. Bom, continuando, fui fazendo pesquisas e assistindo inúmeros vídeos. Não me restaram dúvidas que Enéas sabia da existência dos Illuminatis. Já veremos isso mais pra frente. E afirmo de antemão que ele foi assassinado por eles. E já vou mostrar indícios claros disso. E vi dizer também que esse foi muito bem feito, mas vou mostrar como fizeram. Nesse primeiro momento, vou apresentar a ideia do governo de Enéas, que é a mesma que eu, você, nossos amigos e família e a população brasileira em geral sempre desejamos. A República. Com apenas 15 segundos no horário gratuito de televisão em 1989, tornou-se célebre com a frase "Meu nome é Enéas" e obteve mais de 360 mil votos, conquistando o 12º lugar nas eleições daquele ano. Aqui a primeira tesourada no Enéas. Com isso, esse escroto afirmou que Enéas teve essa grande votação não por suas propostas, mas sim pelo cordel. Meu nome é Enéas. Mas na verdade era o contrário. Enéas, ao invés de ganhar votos com isso, ele perdia. Os votos que ele ganhou foi por suas propostas de governo, sua coragem e bom caráter. Com certeza alguém o convenceu de fazer isso. E ainda colocaram uma musiquinha de terror. Bando de filhas da puta. Meu nome é Enéas. Agora vamos continuar. Para entrevistar o nosso convidado de hoje, Dr. Enéas Carneiro, está aqui o jornalista Fernando Mitre, diretor executivo do Jornal da Tarde, jornalista Josemar Gimenez, chefe da redação da sucursal paulista do jornal O Globo, Clóvis Rossi, que é repórter e colunista da Folha de São Paulo, José Paulo Kupfer, do editor-chefe da sucursal paulista do jornal Zero Hora, Rui Xavier, coordenador de política do jornal Estado de São Paulo, e o jornalista Ibsen Spartacus, chefe de reportagem do Jornal do Brasil, também sucursal de São Paulo. O Roda Viva é retransmitido por 23 emissoras de televisão de todo o país. Das pesquisas eleitorais, em alguns estados, o senhor está até empatado tecnicamente com outros candidatos que são políticos profissionais. Segunda tesourada. Aqui ele diz que Enéas não é profissional. É um escroto mesmo. Vamos continuar. A única estratégia que eu me permito usar é falar através dos meios de comunicação. Eu não creio que, para ser atingido um universo como o da população brasileira, de cerca de 150 milhões de pessoas, possa existir uma outra estratégia. Exatamente isso. Todos não gostam do senhor. Eu gostaria de saber o seguinte: num regime democrático, como é que o senhor pretende sem o apoio de deputados, sem o apoio do Poder Legislativo? Bom, há uma distorção aí. Eu não disse que os deputados, como um conjunto, não gostam de mim. Aliás, é preciso ficar bem claro isso, eu não tenho nada contra nenhum deles em particular. Eu me refiro sempre ao modelo carcomido, putrefato que aí está. Eu falo sempre de um sistema de troca de favores que faz, inclusive, com que candidatos à presidência da República de um partido aliem-se a um outro partido que tem toda uma tintura ideológica diametralmente oposta. É disso que eu falo, é isso que eu me refiro. Agora, no que concerne a apoio. Aqui você vê que Enéas já começa com a primeira proposta, sendo contra o sistema Illuminati montado aí. A questão da disciplina, né? Sem dúvida. E a questão da autoridade também. Sem dúvida. O senhor é a favor até da inclusão de matérias nos cursos primários que dizem respeito ao amor à pátria, à bandeira, à disciplina social, o respeito à autoridade, etc. O senhor, ideologicamente, se aproxima de algum modelo conhecido? É claro que esse projeto nunca vai ser aprovado, porque eles querem você dizendo assim: ah, o Brasil é uma merda, bom é os Estados Unidos. A mídia toda trabalha em peso para isso. Isso formaria patriotas. Sendo assim, jamais vai ser aceita no sistema Illuminati. Isso vai contra a globalização, porque o ser humano, ele só aceita uma coisa em troca de outra melhor. Ou seja, nós deixamos os americanos tirarem riquezas daqui, esperando receber tecnologia em troca. Agora imagine se tudo tivesse aqui. Por que você iria deixar eles tirarem matéria-prima do seu país? É claro que isso não iria acontecer mais. Quando eu quero crer, o chefe da nação deveria agir de modo firme. Se ele é o chefe, ele deve ter firmeza.
Um presidente deve presidir, senão não é presidente. Um presidente deve ser de fato, e não só de direito. Nesse sentido, se o senhor me pergunta, eu sou um homem que gosta de ordem, de autoridade, de respeito. Se o senhor me disser assim, o senhor dialoga? Sim, dialogo sempre. Eu ouço, por exemplo, se os senhores disserem, o senhor tem 1 minuto, eu falo 1 minuto. Se os senhores disserem, eu obedeço às regras. E gosto que haja obediência à lei e à ordem. É assim que eu entendo uma nação. Agora o palhaço vai vir com uma coisa que não tem nada a ver, tentando pôr Enéas numa saia justa. O regime militar que foi implantado no Brasil se aproximou desse modelo que o senhor defende? Lamentavelmente, o regime militar esqueceu-se de uma coisa fundamental, que é a formação do cidadão, o investimento no homem. Segunda falha, o regime militar asfixiou a imprensa. E não existe no Brasil nenhum partido político, não é só o partido que eu criei e que está hoje, graças a Deus, representado em quase todo o Brasil. Não há nenhum partido político que possa ir a todos os rincões, que possa saber exatamente o que está se passando na intimidade do poder. Não há. Então a imprensa tem que ter liberdade para isso. E ela terá essa liberdade com a nossa chegada, sem dúvida, para fiscalizar aquilo que está sendo feito. Pois se aquilo que nós queremos fazer tem que ser para o bem da nação, a imprensa tem que ter. Isto é uma coisa. Outra coisa é a absoluta falta de responsabilidade com que a imprensa se comporta atualmente. Por exemplo, cito de modo claro, na capa de uma revista aparecem as 3 figuras magnas do país. Sua Excelência o Presidente da República, Sua Excelência o Presidente do Congresso, Sua Excelência o Presidente do Supremo Tribunal Federal, vestidos como pessoas do sexo feminino, numa dança. A revista se chama Revista Veja. Eu não entendo que lucro, que vantagem a nação tem com isso. Estou sendo sincero, com a mesma clareza com que falo sempre. Então, repare, chamam-me de autoritário. Eu digo, não, eu quero ordem, quero respeito, quero liberdade de expressão, mas quero responsabilidade. Pode observar, meus amigos, que Enéas é totalmente contra essa nova ordem mundial. Assistindo esse debate, podemos ver um homem contra o sistema. E isso vai ficando mais claro ao decorrer do debate. E quero crer que não há nenhum pai de família que goste de, às 7 horas da noite, ligar um instrumento, um aparelho de televisão, e ver na tela expostas cenas de lascívia, de luxúria, de lubricidade, de sexo quase explícito. Observem a expressão desses abutres. Eles parecem querer trucidar Enéas, simplesmente porque ele defende a família e os bons costumes, querendo tirar a putaria e pouca vergonha da TV. Que deformam a personalidade e a formação dos seus filhos. Eu não acredito que haja nenhum chefe de família lúcido que goste disso. Essas teses são claras, eu estou repetindo como sempre fiz. Com certeza, se nossos pais não tivessem sido enrolados por essa mídia imunda, não teríamos em nossas TV notícias imundas como essa, através de um programa ainda mais imundo. Na época da Copa do Mundo, de gringos que estavam lá. No entanto, a praia de Abricó não era considerada pelo governo uma praia de naturismo. Esta semana foi liberado oficialmente. Acelera esta porra! Apesar dele mostrar a notícia com humor, é uma notícia terrível. Quer dizer que mais uma área familiar, um lugar que você poderia ir com sua família, agora foi transformado em uma área de putaria. Que naturismo é isso mesmo, doa a quem doer. Se você quiser entrar agora, terá que ficar pelado. E para piorar, a imprensa faz o convite para que os europeus venham conhecê-la. E faz de uma forma que mais parece um convite para fazer sexo. Aí você reclama quando viaja para fora e é discriminado. Será que eles são mesmo culpados por isso? Ou nossa imprensa é a grande vilã da história? E como consequência você, que liga sua TV dizendo, eu só quero ver aquelas gostosas. Será que você não é culpado por financiar programas como esse? Pense bem nisso, meu amigo, e desligue a porra da sua TV. Fala-se muito mal no Brasil, e escreve-se pior. Políticos e jornalistas, numa falta de higiene vernacular, só usam o jargão, o caçange e solecismos com desculpa de linguagem moderna. Mas a língua é o maior patrimônio de um povo. Desrespeitá-la é desrespeitar a própria nacionalidade. Perguntaram a Confúcio, 2000 anos atrás, o que faria em primeiro lugar se tivesse que administrar um país. Seria evidentemente corrigir a linguagem, respondeu ele. Seus interlocutores ficaram surpreendidos, indagaram por quê. Foi a seguinte a resposta do mestre: se a linguagem não for correta, o que se diz não é o que se pretende dizer. Se o que se diz não é o que se pretende dizer, o que deve ser feito deixa de ser feito. Se o que deve ser feito deixa de ser feito, a moral e as artes decaem.
Se a moral e as artes decaem, a justiça se desbarata. Se a justiça se desbarata, as pessoas ficam entregues ao desamparo e à confusão. Não pode, portanto, haver arbitrariedade no que se diz. É isso que importa acima de tudo. Meu nome é Enéas. Explicando rapidamente o que Enéas disse, é que se as pessoas não sabem nem falar no nosso país, como vão fazer o que falam, se nem sabem o que estão falando? E confirmando as palavras de Enéas, basta-nos observarmos mais estas cenas. Sentindo um salto do Brasil à frente, centrado basicamente na educação. Agora, Desculpa. Pode continuar. Posso continuar? Vai. Por favor, estamos no ar, estamos ao vivo. Ah, estamos ao vivo, então me desculpa. É inequívoco que nós, hoje no Brasil, estamos numa situação, socialmente falando, muito melhor do que estivemos. E essa nossa presidenta consegue a façanha de ser burra em todas as áreas, não apenas em português. Ela também é burra em matemática. Não é $4 o milhão de BTU, nunca foi. O preço do mercado internacional vai variar ali, dependendo. Se for contrato de longo prazo, pode até ser um pouco menor. Mas, na Ucrânia, pagam $13 o milhão de BTU. Quais? 4 para 13 dá 7. Pagam, quanto é que paga? Depois do furacão, aliás, 4 para 13 dá 9. Eu estou pensando no furacão, furacão não. Em Fukushima, como é que chama? No Japão, o tsunami. Desculpa. Burra também em geografia. Que Mato Grosso sempre vai me lembrar. Vocês me desculpem, Mato Grosso do Sul. Desinformada. Nós somos 201 milhões de brasileiros. É pouco para o tamanho do território. Vocês olham só a Índia e a China. Uma tem 1 bilhão e 300 mil pessoas. Outra tem 1 trilhão, aliás, né? Não, é 1 bilhão. 1 bilhão e 850 mil, que é a Índia. 50 milhões, obrigado. Então... Até aí, meus amigos, eu ainda perdoaria. Eu não acho que um presidente, para ser bom, tenha que falar bem. Mas o que não dá para admitir é que ela também seja burra em política. O senhor era líder do governo FHC. O senhor vai continuar com essa política? Não queria ter corrigido em público, mas eu era líder do PSDB. Mas vamos passar isso, deixar isso um pouco mais barato. Mais ou menos, candidata. Para quem não conhece o Congresso Nacional, talvez sim. Eu não acho que Portugal é Europa. Eu acho que Portugal é Portugal. Depois de uma dessa, não me resta outra a não ser soltar o moção. É demais, é demais. É demais, é demais. É demais, é demais. É demais, é demais. Observem a cara do camarada que teve que segurar a gaitada. A senhora vai a Portugal terça-feira, vai encontrar um país sem governo. Isso não tira sentido à visita, diplomática pelo menos. Mas o presidente não vai poder me receber? Vai poder receber, o primeiro-ministro também. Só que o governo já está de missionário. Vamos para eleições, não é? Bom, eu respeito perfeitamente a situação política de Portugal. Eu vou a Portugal, pelo menos é o que estava previsto. Eu não tinha conhecimento que isso tinha acontecido, foi agora, né? Está acontecendo agora, nesses minutos agora. Eu não tinha conhecimento que estava acontecendo, creio que terei agora, através do meu ministro das Relações Exteriores. Mas eu vou primeiro me encontrar com o presidente Cavaco Silva e, na sequência, com o primeiro-ministro Sócrates. O que você está me dizendo é que ele está demissionário. Eu lamento profundamente, porque eu tinha grande respeito pelo ministro Sócrates agora. Com uma presidenta fazendo tamanha cagada no exterior, como podemos ser levados a sério se a nossa maior representante é desse jeito? Pior do que ela, só o mestre dela, Lula. O seu ministro da Fazenda e todo ano a Washington pegar dinheiro para fechar as contas. Da mesma forma que ela descobriu o caso Sanguessuga. O seu companheiro, vira o carro flexível.
Não queira que em 4 anos eu conserto o que vocês destruíram em 4 séculos. Depois de falar tanto em segurança pública, a sociedade brasileira se pegou de surpresa, primeiro com o governo que criou 2 secretarias. Você esqueceu de dizer aqui em São Paulo que tem crianças que estudam no horário do almoço. Nós nos abrimos para a África, que antes os defensores da tua política externa viravam as costas. E uma novidade que talvez você não conheça ainda, o agabil, que é o óleo vegetal diretamente misturado e refinado na refinaria. Nós estamos restaurando 26 mil quilômetros de estrada nesse país, porque no governo passado foi dado dinheiro para vários governadores fazer a estrada foi passada para eles. O Lula não usa o S nas palavras nem fudendo. Nem eu. Muitos e muitos anos nesse país, ninguém sabia. Porque as coisas não aconteciam. Eu duvido que tenha um político brasileiro que não conheça as histórias da corrupção nesse país. Depois nós provamos que as exportações dobrou, que as exportações dobrou, que as exportações dobrou. Estão propondo até a privatização da Petrobras. Não entendi nada que esse banho vai cantor. Vai tomar banho de estrume, filho de uma égua. O senhor me obriga a caracterizar de modo pessoal, que eu não gosto de fazer. Mas, quando o senhor diz líder, perdoe-me, se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tem nada em particular com esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo? Como sem preparo? O por preparo favor. Só se adquire na academia? Exatamente. Chegaremos lá. De preparo isso não faz sentido. Ao sábio. Não, preparo. Eu nunca disse que era sábio, senhor. Não digo isso. Eu sou um estudioso de ciência. Veja bem, quando eu digo sem preparo, vamos ser claros, todos nós. Existe uma mística que é criada no sentido de proteger o cidadão A, cidadão B. Por favor, o que é preparo? Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Eu não consigo aceitar, eu me sinto muito, um minutinho, senão, deixa eu terminar a expressão, claro, o senhor tem todo o direito de redarguir. Claro, se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não, quem disse que não serve? Isso é um minutinho. Então, se o curso primário, o antigo... As escolas brasileiras hoje servem muito pouco. Bem, eu não fiz a escola atual, senhor. Eu fiz há 50 anos atrás. Sim, mas o senhor concorda que hoje elas servem muito pouco, né? Elas servem pouco, mas é melhor a escola do que a não escola. Permita-me só terminar o pensamento aqui. Se eu não consigo entender que se lance a candidatura da República, não consigo entender. E que haja um aplauso de um grupo, né, a uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade, em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que ouve. Eu não conheço nesse senhor, né, candidato do PT, nada que nesse período todo de 79 me tenha impressionado no que concerne alguma análise profunda de questões sérias. Eu nunca vi isso. Eu não sei como uma pessoa que nunca educou ninguém pode falar de educação, eu não entendo. Agora, se o senhor diz que eu estou ofendendo, eu não estou ofendendo, fazendo um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito. Observem que jogar a coisa para o lado do preconceito já é uma tática velha do sistema. Eles sempre fazem isso. É perder na discussão e puxar para o preconceito. Mas com Enéas o buraco era mais embaixo. Era um homem muito bem preparado e deu a resposta que eles mereciam. Escute bem ela. Não é preconceito. Veja o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de treinamento. Não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Exige que seja um cidadão que tenha legitimidade no seu poder, que tenha o apoio da sociedade. Desde que esse apoio seja manifesto, não dessa forma que é. Como dessa forma? Metade da população se diz insatisfeita, 56% são as estatísticas. Agora, o senhor expõe em todos os programas, nas primeiras páginas de jornais, todos os dias, desde 1979, as mesmas pessoas, os senhores, e tem as suas razões para isso, os senhores têm todo o direito de ter seus candidatos. Não, é natural. Por favor. É natural. Em 89, não é essa a questão. Sim, senhor. Não sou com meus candidatos, nossos candidatos. Não, os senhores me chamaram porque a lei assim o exige hoje. Em 1989, eu era a mesma pessoa. Enéas não tinha papas na língua. Ele disse aí na cara. Ele só estava mesmo aí porque a justiça obrigou. Se não, meu amigo, eles não dariam espaço para ele, porque eles sabiam que ele era muito bom de conversa. Ele sabia convencer as pessoas e expor muito bem suas ideias. Tão preço hoje, os mesmos diplomas que tem hoje, nunca houve um órgão de comunicação, nunca não. O senhor Jô Soares me chamou, me deu essa oportunidade. Mas ninguém se interessava, era uma pilhéria.
Eu era um motivo de jocosidade, era uma figura para os senhores histriônica, estou falando em geral. Pode até haver no conjunto dos senhores alguém que admita, que aprecia o que eu digo. Agora, então, se há o preconceito não é meu. O que é que deveria fazer a imprensa quando vê um médico que trabalhou a vida inteira, que ensinou a vida inteira, que formou jovens, que nunca chegou atrasado ao seu curso, que deu exemplo de cidadania formando pessoas, que se dedicou sempre ao trabalho e não fazendo greves, estudando e trabalhando? Por que a imprensa não foi perguntar para mim o que eu pensava em 89? Por que, um minutinho, porque só 5 anos depois... Como meu pai dizia, a força do homem é a verdade. Enéas, embora sozinho, contra essa corja, está colocando cada vez mais eles numa saia justa. Observem a expressão desse palhaço. Dá neles, Enéas, não importa o quanto tentem distorcer suas palavras. Quando eu provei de modo categórico que não queria pertencer ao sistema, por que só 5 anos depois a imprensa se interessou? Dê-me uma razão. Eu dizia as mesmas coisas. Qual é a vantagem que tem o cidadão que educou, formou, etc. E tal, ele um operário comum, não estou me referindo ao aluno, um operário que educou os seus filhos, que ensinou os seus filhos, que trabalhou a vida inteira e que fez greve também, que é constitucional, perfeitamente constitucional. O seu viés autoritário transforma a greve num pecado mortal. Está na Constituição. A greve é um direito inalienável do trabalhador. Eu nunca disse o contrário, está no manifesto do meu partido. Isto é uma coisa. Outra coisa é viver disso. É fazer disso profissão de fé. Outra coisa é não ter feito nada além disso na vida, como aliás o jornal do senhor escreve sobre mim, não sei quem, não me lembro, que eu não gravo o nome dos senhores, que diz que a biografia do senhor candidato PT é melhor que a minha. Mostre-me o currículo do candidato PT. Mostre-me o que ele fez ao longo da vida. Por favor, o senhor eu estou obrigado a dizer. Pois não. O senhor está sugerindo que... Caras, esse debate pra mim é um show. O outro já correu, mandaram agora a versão de Leão Lobo. Dá-lhes, Enéas, 3-0 pra tu. O bicho era foda mesmo, ele dizia na cara. Que para a presidência da República, da República, façamos... O bicho tá perdendo até a voz. Que para a presidência da República, da República, da República, façamos como se fazia até... de certo modo, na Grécia, um concurso de livros docentes? Olha, um concurso seria algo extremamente mais legítimo do que isso que está. A lei eleitoral foi feita assim agora, dizer que é muito boa. Ela que é anterior, mas ela foi feita assim, veja o senhor. Ela dá a um candidato 7 minutos de exposição, apesar de estar todos os dias nos jornais. Dá outros 5, 6. Eu terei 1 minuto para expor. Eu lhe garanto uma coisa, e digo para o senhor e para todos que ouvem. Exprimindo-me durante 13 minutos, não haveria segundo turno. Eu vou dizer por quê. Porque, espera aí, se o senhor conversar com o homem da rua, o que ele quer ouvir é exatamente o que eu estou dizendo. Não tenha dúvida. Eu queria que o senhor me desse uma resposta. Seria melhor que fosse um concurso de livre docência, de títulos e olha, veja bem, devagar. Eu quero dizer o seguinte. E currículos? Para responder, por favor. Dever-se-ia exigir um mínimo. Não é um concurso para docência, que isso pressupõe uma especialização. Isso pressupõe a entrada numa seara específica de atividade cognitiva. Não estou dizendo isso. Não, o mais diplomado, não necessariamente. Graduado. Exige-se um mínimo de preparo. Mínimo. Segundo, preparo formal de... Eu não conheço preparo, veja o senhor, a não ser, é claro, isso é raro, a gente encontra o autodidatismo que eu fiz em algumas disciplinas. Mas a formação curricular é fundamental para que uma pessoa possa manifestar-se acerca de um tema. Estamos todos aqui. Se alguém fizer a pergunta do auditório, aqui não há um auditório, se fizer a pergunta da rua, qual é a natureza da luz, se não houver ninguém aqui que tenha estudado ciência... Perdão, só um segundo. O senhor está desse jeito... Enéas aqui está questionando o sistema, que dá aos partidos os tempos no horário político, de acordo com o dinheiro e tamanho do partido. Enéas está dizendo que deveria ter-se uma exigência mínima para que a pessoa pudesse ser um candidato, e mudar esse padrão. Mas agora observem como o sistema é manipulador e tenta mudar os fatos, dizendo que Enéas quer que o povo que possa votar, que possa eleger um candidato, seja apenas pessoas formadas. E se vamos pensar só para pensar, ir para um certo extremo, impedindo que o povo vote. Ele não tem preparo para opinar sobre
assuntos dessa Eu não natureza, disse isso, eu não disse que... Veja, senhor, se eu não Sim, mas o sei... senhor disse exatamente isso. Não, eu falei de quem vai dirigir. Veja, Não, senhor... mas quem vai escolher também tem que estar preparado para uma missão O raciocínio leva a isso. Quem está dizendo essa merda é ele, não Enéas. Veja como o outro agora tenta ajudar o amigo. O raciocínio leva a isso. Não disse isso. Veja o senhor. Para o Só cargo... votariam os homens bons, com certo nível de preparo. República sem citar. É natural que os senhores pensem assim, e é natural que os pontos de vista sejam diametralmente opostos. Claro, eu respeito. Mas eu não disse isso. Eu disse o seguinte. Primeiro que a discussão não leva a nada, porque a Constituição aí está e vai ser como ela determina. É eleição. E qualquer pessoa, mesmo semi-analfabeta, como é o candidato do PT, é candidato a presidente, está tudo bem. Isso não tem dúvida nenhuma. Agora, representa um protesto da classe média contra o que aí está, o que sempre esteve. Sempre esteve, quer dizer, há muito tempo está, há muito tempo. Porque o senhor Getúlio Vargas era um homem preocupado com a nação, sem dúvida. Estou elogiando um aqui. Getúlio Vargas e Fidel Castro já são dois ditadores. Se o senhor quer olhar sob esse prisma, se para o senhor é extremamente elogiável um presidente que é um boneco, se o senhor gosta disso, eu respeito sua tese. O que está nos seus esquemas, eu não penso assim. Dê-me o direito de pensar diferente. Não, me dou o direito. Exato. Prestando atenção nesse tempo que já observamos, podemos entender por que nunca Enéas iria chegar à presidência. Ele batia de frente não só com empresários, mas também com a imprensa. E ainda dizia o que faria com eles caso viesse ser o presidente. Ele queria ser o presidente que iria consertar o país. Quando o senhor faz essas críticas aos meios de comunicação, por falta de responsabilidade, o senhor diz que, na eventualidade de ser presidente, usaria de mecanismos, quer dizer, eu queria entender... Mecanismos jurídicos. Que mecanismos são esses? Hoje a Constituição não prevê nenhum tipo de intervenção, a imprensa é livre no país, e eu queria saber se o senhor batalharia para criar algum tipo de mecanismo de controle dos meios de comunicação. Vamos lá. Hoje mesmo eu estive... Aí o repórter tenta assombrar quem está assistindo, mostrando que Enéas queria criar uma ditadura, pois se a imprensa não pode falar, o que mais ele faria se fosse o presidente? Só que Enéas era um homem bem intencionado, e se saiu dessa muito bem. Na TV Bandeirantes eu conversei com o senhor presidente da organização, disse exatamente o que estou dizendo aqui. Eu digo as mesmas coisas sempre, com clareza meridiana. Com a clareza do líquor de quem não tem meningite. A mesma coisa sempre. Veja o senhor, existe um estatuto da criança e do adolescente, ao qual não há nenhuma obediência no país. Existem tentativas as mais escabrosas de tirar vantagem do menor. É uma indústria que aí está estabelecida. Tá? Então, é perfeitamente possível, usando a lei, tendo inteligência e vontade de ação firme, conversar com diretores dos meios de comunicação e mostrar a eles que é possível, ainda mais instantes da presidência da República, com o poder que a lei confere, e tendo um Congresso que naturalmente estará afinado. E eu lhe digo, por que estará afinado? Eu digo já. Imagine o senhor que, tendo 1 minuto no horário eleitoral gratuito, eu chegue a ser eleito. Imagine o senhor, apenas como exercício de raciocínio. Eu terei mostrado de forma inequívoca a toda a imprensa brasileira que tudo que é transmitido todos os dias não é o que a população quer. Em todas as páginas dos jornais, eles estão repletos de notícias dos candidatos da imprensa. Aqueles que a imprensa prestigia. E ela diz que tem experiência política. Como se experiência política fosse andar pelas ruas fazendo greves, gritando, ou fazendo comícios. Eu não vejo assim. Eu vejo, senhor, que experiência resulta de aprendizado, de conhecimento do assunto. Por isso eu estou esperando que nós comecemos a falar das questões magnas aqui já. Enéas simplesmente conseguiu virar o jogo, mostrando que o que acontece hoje é um desrespeito ao Estatuto da Criança. Porque se ele fosse respeitado no Brasil, imagens como essa aqui não poderiam ser exibidas jamais. Olha o tamanho da penca desse dia aqui, ó. Jesus amado, caramba, por isso... Jéssica, vou querer ver o peitinho de cara. Você também é da mesma opção dela? Adoro. Fumou um negócio, né? Não. Tem alguns gatinhos? É porque esse aqui, por exemplo, aqui, ó, ele é feio pra caralho. Mas trabalhei. Tem um trabalho, dá um trabalho. Não, mas ó, eu acho que ele tinha que dar uma paradinha aqui, ó. Você é contra a depilação? Tem que fazer a linha Claudio Hanna.
Agora Enéas vai falar o que ele faria em casos onde rolasse esse tipo de safadeza, explicando sobre o direito de concessão, que para quem não sabe, nenhuma emissora tem o poder de exibir suas imagens. Quem tem esse direito é o país. Ele dá essa carta de concessão de direito em troca de uma quantia, e que a emissora respeite as regras e as leis do país, o que vocês puderam conferir que não é o caso. Sendo assim, como a emissora não está cumprindo as leis do nosso país, o governo poderia então tomar esse direito e ainda multar a emissora. Isso, claro, se tivéssemos um governo, mas não temos. Temos apresentadores, como Dilma, como Lula, como Fernando Henrique e todos os outros. Não passava de apresentadores. Mas essa é uma questão que pode ser considerada um problema brasileiro. O senhor foi o primeiro a apontar o problema da forma falta com que de os meios... respeito à criança que Exatamente. existe hoje. E esse não é um problema brasileiro? Eu já citei para o senhor o Estatuto da Criança e do Adolescente e a outra questão também, a qual não se faz referência normalmente, que é o direito de concessão. O direito de concessão previsto na Carta Magna, ele existe porque Sua Excelência, o Presidente da República, assina esse direito. Uma queria entender qual é emissoras que não se enquadrarem ao modelo que o senhor... Eu queria entender se é um processo de negociação, de discussão com a sociedade, negociação, se seria intervenção... Pois não, assim como eu estive hoje com o presidente, o primeiro de uma rede de comunicação que me convidou para conversar, e só fui porque fui convidado, tá? Jamais impus minha presença a lugar nenhum. Estou aqui porque os senhores mandaram um ofício, claro, calcado na lei, né? Mas eu quero crer que, conversando com os diretores, presidentes dos meios de comunicação, como todos são chefes de família, e apenas eles participam do processo, porque, quero crer, não há outro jeito, é uma briga por ibope, quando se ficar claro, quando não houver dúvida, quando for irrefragável a tese, que existe comando na nação, e nessa história de faz de conta que aí está, sabe? Perdoe-me, essa bagunça generalizada que hoje é o Estado brasileiro, fraco, incapaz de tomar decisões, mal informado, mal organizado, com uma desordem em todos os níveis. Quando ficar claro que não é mais assim, eu quero crer que não será difícil. Eu confesso que me identifiquei muito com Enéas, principalmente na questão de anular o voto, desde que eu tirei meu título, há mais de 10 anos atrás. Nunca votei em ninguém, a não ser em um vereador aqui da minha cidade. Sempre anulei meu voto. Inclusive eu falei isso em um vídeo que fiz nessa última eleição para presidente. O nome do vídeo é Entre o Cão e a Besta Fera. Lá eu mostro que não adianta quem ganhasse, a merda seria a mesma. Eu vejo hoje muita gente falando do PT isso, o PT aquilo, mas eu digo, o único dos candidatos que talvez pudesse fazer ser menos ruim foi o Eduardo Campos. E por isso mesmo o avião dele caiu, ainda estou devendo um vídeo sobre isso. Vejam a opinião de Enéas sobre os políticos. Não, eu anulei meu voto, por favor. Por favor, não acredito nesses senhores que estão. Então, veja bem, naquela ocasião eu falei uma hora inteira. O senhor anulou o voto? Anulei com tranquilidade, mas por que não? A Constituição me permite. Se eu não acredito em A, B, C e D, por que eu tenho que votar em algum deles? Por que eu tenho que dizer... Em branco? Não, em branco eu sei que há processos de fraude, todo mundo sabe disso. Isso é notório no país. E o voto em branco permite que aqui, no meio do trajeto, alguém pode, eu anulo o voto, por que não? É a maneira mais clara, mais categórica, mais peremptória de eu dizer que não acredito naquilo. Aparentemente, o senhor não acredita só de A, B, C, o senhor não acredita em ninguém de A a Z, pelo que o senhor está dizendo. Depende de quem se apresenta. Aí, não, então eu podia inverter essa pergunta. Só um instantinho para o senhor, por favor. Não, pois é, nessa linha. Senhor Clóvis, um minutinho. Eu não vejo no cenário que aí está. Se eu visse, eu não me teria candidatado. Perceba o senhor uma coisa. Eu não gosto do processo. Senão pertenceria a ele tranquilo, estaria a palavra que os senhores usam. Processo, exatamente o que é processo? É essa imundícia em que se transformou o quadro político brasileiro. É essa situação de vergonha que cada brasileiro tem quando chega no exterior. Eu estou falando de quem pode ir ao exterior, porque pobre não sai nem do bairro onde mora, não consegue nem pagar a passagem. Essa situação de mentira que é lançada nas telas da televisão, nos jornais todos os dias. E vou dar exemplos para os senhores, vamos falar de coisas concretas. Previdência, que é uma farsa. A maioria das coisas que são apresentadas, quando se diz que existem 2 para 1, isso é mentira. Misturam-se os homens da cidade com os homens do campo. A relação na cidade é quase 4 para 1. A relação no campo é meio para 1. Quando se junta isto tudo, e os senhores são jornalistas, sabem da verdade, cria-se o 2 para 1. Então há 2 indivíduos para isso é mentira. O que ocorre é que arrecada-se muito pouco no campo. E como se arrecada muito pouco no campo, a cidade paga pelo campo. Então tem-se a impressão que a Previdência está falida. Ela tem, aliás, um saldo de $1 bilhão. O que se quer é privatizar tudo para que grupos espúrios, né, tomem conta e aí o Estado fica endividado, como aconteceu no Chile. O Estado fica endividado. E os grupos
tem um grande negócio. Então, deixa ser bem claro. Quando você disse o processo, eu quero dizer o seguinte, eu não gosto dessa maneira como um candidato a presidente da República, se curva. Para ser eleito, ele se curva. Ele não acredita na força dele. E ele faz composições, ele procura um vice, ele procura um... Para quê? Para que ele dê, eu não faço isso. Eu sou exatamente o mesmo. Meu candidato a vice-presidente é o Almirante. Almirante Roberto Gomes Silva. Homem que não vai me trazer voto, é nada disso. Apenas ele foi um homem que no governo Figueiredo lutou pela nacionalização. Lutou contra a desnacionalização das nossas jazidas. Ele lutou contra esse processo de sangria, do qual nós somos vítimas, exportando minério in natura. Ele lutou contra isso. A pergunta que o cara fez aqui foi maldosa. Ele ouviu muito bem que Enéas disse: anula o seu voto. E aí ele faz a pergunta para induzir as pessoas ao erro. Ele pergunta ali, bem rápido: o senhor votou em branco? Porque se Enéas, por acaso, no calor da discussão, não para e não responde bem essa pergunta, as pessoas vão pensar que então é bom votar em branco. Votar em branco é péssimo, pessoal, porque, como ele disse, além de existirem fraudes, há também o problema de que ele apoia a maioria. Você tem que anular o seu voto, assim ele não conta pra ninguém. E como é que anula? Você colocando qualquer número que não existe em nenhum candidato. Assim você está protestando, dizendo que não quer ninguém daqueles que estão ali na política. Outro ponto que eu sempre fui contra foi o aumento do salário mínimo. E vou explicar o porquê e você verá que Enéas vai confirmar o que eu digo. O aumento de salário mínimo é uma ofensa à nossa inteligência em todos os sentidos. Porque, explicando de grosso modo, aumenta R$30 no seu salário. Você agora vai andar com um volume maior de notas em seu bolso, ok? Isso gera um custo maior para o país, tendo que fabricar mais dinheiro para que cada indivíduo tenha um volume maior em seu bolso. No entanto, os R$30 que aumentou no seu bolso não vai cobrir os 70 que aumentaram nas suas despesas. Então, em vez de aumentar, você ficou R$40 mais pobre. Seu poder aquisitivo caiu bastante. Só que você não percebeu porque o preço foi embutido nos preços do produto. Veja um bom exemplo aqui. Na linha de automóveis, um Vectra 0 km em 96 custava R$25.460. Um carro top na época. O que tinha de mais moderno no país. Ele tinha a direção e o motor 2.0. Hoje, com esse mesmo valor, você compra apenas um Gol pelado, mesmo fazendo o desconto da diferença de salários, sendo que em 96 era de apenas R$112 e hoje em 2015 ser de R$780. Ainda seria mais fácil você comprar um carro do porte do Vectra em 96, mesmo o salário sendo com um volume bem menor, sendo que um carro hoje, para representar o que o Vectra representava em 96, sendo atualizado para os dias de hoje, não sairia por menos de R$86 mil. Resumindo, aumenta R$30 no seu salário e 70 nas suas despesas. Por isso sou contra isso. Se o governo quer aumentar de fato o salário, baixe o preço das coisas. Afinal, o senhor mantém ou o senhor muda o Plano Real se for eleito presidente da República do Brasil? Pelo amor de Deus. Para onde eu viro? Telespectador? Com todo respeito ao senhor e à sua pergunta, como brasileiro, seria o ideal, né? Eu estou falando aqui no nome de todas as pessoas que nasceram nessa terra, como eu. Seria o ideal para nós que desse certo. A situação do nosso país é de trazer lágrimas aos olhos. Qualquer brasileiro sente tristeza de ver o que está acontecendo. O poder aquisitivo foi levado lá embaixo. Qualquer pessoa com o mínimo de lucidez intelectual percebe que o poder aquisitivo caiu fragorosamente desde a primeira etapa do RV, até a última etapa. Quer dizer, claro que como brasileiro eu gostaria que isso desse certo, mas é impossível dar certo. Primeiro que é impossível dar certo... Doutor Enéas, desculpe, mas que evidências o senhor tem que o poder aquisitivo caiu da URV? As notas, o desafio é feito assim como eu fiz o desafio sobre voto. Quando perguntaram sobre quanto eu tenho de voto, eu convidei um senhor jornalista, o senhor Marcel, do Jornal do Brasil, e disse: o senhor quer ir à rua comigo? O senhor quer escolher a esquina? Como é que o senhor explica, então, que nas pesquisas mais de 70% dos entrevistados apoiam o plano? E até entre os eleitores dos maiores adversários do Fernando Henrique? Fui eu quem mudou o fio. Eu estava falando de mim. Assim como eu tenho a prova hoje de que não é exatamente a realidade, que os dois, três não são exatamente a realidade, há um pouco mais, né, isso que apresentam. Assim também eu tenho certeza, o indivíduo apoia porque ele está iludido. Ele olha para a moeda, ele vê uma moeda pequenininha, que não valia nada a pouco, e ele sente: puxa, meu dinheiro está valendo. O senhor mesmo disse, não valia nada a pouco, agora vale. Mas é verdade. Então isso é positivo em si?
sem dúvida, do ponto de vista de Então máscara... o senhor já alguma coisa de positivo? Mas espera aí, se é positivo enganar o público... Mas isso é enganação? É. O senhor acabou de descrever que o povo agora tem uma moeda não, a que vale. moedinha na mão, escute, que vale, disse a que antes moeda não no valia. sentido do termo macroeconômico, por certo, favor. eu sei. A moedinha... O cara de pau ainda diz eu sei. Claro que aí ele não está tentando enganar Enéas. Está tentando enganar o telespectador. Tentando confundi-lo. Enquanto Enéas fala de poder aquisitivo, ele fala em moeda física, essa que nós colocamos no bolso. É uma coja maldita essa classe. Macroeconômico, por certo, favor. eu sei. A moedinha vale. Peraí. Antes não valia. Não valia nada. Porque... Então melhorou. Espere. Mas é falso porque o que é mais importante não é aquele valor dela, nela, íncito a ela, próprio dela. É o poder de troca, é o poder aquisitivo. E ele não existe. Mas isso se mantém. Que? Não diga isso, por favor. Doutor Enéas. Por favor, o poder aquisitivo caiu. Doutor Enéas. Eu não trouxe aqui, mas é possível provar isso. Qualquer pessoa que saia com dinheiro na mão para comprar agora e o faça... Mas há uma contradição em termos do que você está dizendo. Não, Quer dizer, antes havia um dinheiro que não valia, agora há um dinheiro que vale. O dinheiro que vale é aquele que compra. Espere, devagar. O que não vale é o que não compra. Por favor, eu preciso responder para haver clareza. Uma moeda, a moeda, aquela moeda de metal, aquilo que é simbólico, antigamente, ela não existia porque estava tudo fragmentado. Hoje, esse centavo, ele vai de... se o real é 2 Vale mais de meio dólar. Exato. Mas o que essa moeda pode comprar é menos do que os 2,750 podiam. Isso é que eu quero dizer. Entenda-me. A moeda em si, ela vale 2.750, digamos R$1. 2.750. Só que ela compra muito menos do que os 2.750 compravam. Esse mas doutor Enéas, o senhor acha então que a população O Plano Real foi a maior extorsão de dinheiro do cidadão da história do mundo, meus amigos. Imagine que você viesse carregando 3 objetos e eu dissesse a você: amigo, me passe esses 3 objetos para que eu coloque dentro dessa bolsa. Assim você pode levá-los mais facilmente. Você me passaria os 3 objetos. Eu espertamente viraria de costas e colocaria os 3 objetos dentro da bolsa. Isso supostamente. Aí eu te entregaria e diria: agora pode ir, meu amigo. Você, muito agradecido a mim, iria seguir viagem feliz e crente que seus 3 objetos estão dentro da bolsa. Só que aí, depois de um curto tempo, você iria começar a pensar por que eu fui tão generoso com você. Afinal, eu nem te conhecia. Então você resolve parar e abrir a bolsa para conferir se os seus 3 objetos realmente estão dentro dela. E aí, ferrou. Só agora você ia perceber que seus 3 objetos se tornaram menos que 1. O resto eu meti a mão. E você nem percebeu. E ainda por cima me agradeceu na saída. Foi isso que o governo fez com nossos pais. É isso que Enéas está tentando dizer. E esse palhaço continua interrompendo e tentando iludir quem está assistindo. Ela vale 2.750, digamos R$1. 2.750. Só que ela compra muito menos do que os 2.750 compravam. Esse mas doutor Enéas, o senhor acha então que a população é tola o suficiente para... A população como é natural em todo e qualquer grupamento humano, ela se deixa levar por um processo colossal de anestesia. É natural isso. Só que isso passa. Essa anestesia, um minutinho. Essa anestesia ocorre em todos esses movimentos. É natural isso. Essa anestesia ocorre todas as vezes que os meios de comunicação, de modo maciço, apresentam uma ideia. Isso é natural. Acredito que o problema de Enéas foi ter sido muito franco, muito verdadeiro. Isso no mundo de hoje é um defeito grande. Quem assistiu meu vídeo RPG Illuminati vai lembrar a opinião que dei sobre a homossexualidade. Agora veja o que Enéas, como médico e político, vai falar. Doutor Enéas, só mudando um pouquinho de assunto um pouco aí, o senhor tem dito sobre o homossexualismo coisas bem incisivas. Eu gostaria. O senhor disse que é um vício, é uma perversão. O senhor, como médico, sabe muito bem o tratamento que a Organização Mundial de Saúde dá ao tema. Agora, a pergunta é o seguinte: o homossexual vai ser discriminado no seu governo? E o que o senhor pensa do tema? Perfeito. A pergunta é clara e vamos respondê-la da mesma maneira que temos feito. Viu, professor? Né? Bem devagar. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. 2 homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos do senhor? Meu Deus, os dois homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos. É impossível haver reprodução, por favor. Isso é curso primário, não é ginásio, não é universidade. Claro. Por favor. Por favor. Tudo bem, tudo bem. É óbvio, né, doutor? Não, mas ele está perguntando. Não, tudo bem. Eu me equivoquei na pergunta. O senhor é que fez a pergunta, fui eu. Tá, tudo bem. Por favor. Doutor Enéas, perdão, mas com o avanço da ciência... Não, senhor, não há avanço de ciência, um minutinho. Lá vem Leão Lobo agora querendo que piada engravide. Doutor Enéas,
Enéas, perdão, mas com o avanço da ciência... Não, senhor, não há avanço de ciência, um minutinho. Para o senhor e para os telespectadores que não são obrigados a ter estudado medicina. Quando a gente nasce, nós temos cromossomos. Por mais que se façam operações, intervenções cirúrgicas, que se estirpe a genitália externa de um homem, que nasceu homem, que se fabrique um órgão genital feminino, um silicone, por mais que se criem artificialmente, que se faça a depilação, cada cromossomo é uma unidade que está dentro do núcleo. Doutor Enéas, por favor, não, mas eu tenho que responder. Eu preciso explicar isso. Todo mundo sabe que homem com homem não dá filho, mulher com mulher não dá filho. Eu gostaria de saber a discriminação e o que o senhor pensa do tema. Sabe? A resposta sobre o tratamento homossexual é importante. O pior é como esses manipuladores tentam inverter a situação, tentando desviar o assunto, porque o Pinóquio lá do começo foi quem fez a pergunta idiota. Leão Lobo complementou com mais idiotice, dizendo que talvez seja possível homossexuais engravidar. E agora Osama Bin Laden vem distorcer a situação. Haja saco para aguentar esses iluminados malditos. A lição Ela é importante do seu ponto de vista, mas a pergunta dele, nem todos os ouvintes pensam exatamente o que eu estou dizendo. Tem gente que pode até pensar que o homossexual, ele disse, a ciência faz avanços, alguém disse aqui no programa. Alguém disse, mudar a base genética, que eu saiba, transformar XX em XY em XX, eu não conheço isso. Tá, mas agora vai com relação ao tratamento que o senhor dá. Vamos lá, o tratamento. Homossexual. Olha a cara de assassino desse homem, dá até medo. Só há uma frase para descrevê-lo. Pense no elemento de alta periculosidade. Homossexual é um ser humano, como qualquer outro. Ser humano, que merece respeito, merece educação, merece escola, quer dizer, educação, merece hospital, merece tudo. Agora, uma coisa é ele existir como ser humano. Vou falar bem devagar, distorções. Outra coisa é ele ser apresentado como exemplo de comportamento sexual. Veja bem, ele pode ser exemplo como artista, um escultor, um pintor. Agora, ele não pode. Está errado quem disser isso, porque a sociedade, veja, senhor, é feita para se reproduzir. Não estou nem usando textos bíblicos, estou falando de ciência. A maior de todos os impulsos que existem no planeta é o da preservação da espécie. É maior até o que da preservação do próprio indivíduo. Então, o homossexualismo, veja o senhor, ele não pode ser apresentado como uma terceira via, como um caminho natural. Não. O homossexualismo é, veja o senhor, um desvio. De que natureza é? Há muita discussão. Muita discussão. Quando o senhor citou a Organização Mundial de Saúde, eu conheço o que o senhor está dizendo. Há muita discussão. Não há consenso. Mas uma coisa é clara. Ser homossexual não é um exemplo do ponto de vista de atividade. Vai ser discriminado no seu governo? Vai exatamente isso que eu estou dizendo aqui, antes, durante e depois. Vai ser tratado com todos os direitos a que um ser humano tem direito. Mas não, por exemplo, homossexuais se casarem. Isso é um absurdo. O nosso partido não aceita. Escute, os senhores todos têm todo o direito de pensar contrariamente a gente, mas eu tenho posições definidas. Não estou procurando votos. Eu estou dizendo exatamente o que o nosso partido pensa. A ligação, o casamento, aceito, como está ocorrendo de quando em quando, como você pregou. Todo o seu partido pensa desse jeito? Bom, o senhor está autorizado a interrogar, não as pessoas que gripem meu nome é Enéas, mas os líderes, os nossos presidentes regionais. O senhor virá essa resposta. Qual é o tamanho do seu partido hoje? Não sei. Eu lhe digo, eu convidei o senhor Marcel aí a roupa. Bom, vamos também aqui amarrar uma coisa. Se partido grande representasse alguma coisa, o líder do PMDB, ao sair à rua, seria ovacionado. E pelo que me contam, eu não vi. Houve um atrito violento entre ele e o senhor, se não me engano, aqui. Inclusive uma falta, se não me engano. Por sua inteligência e coragem, Enéas se tornou um perigo à nova ordem mundial. Perceba aqui em seus discursos, em seu tempo de campanha eleitoral, como ele diz que vai barrar a festa dos senhores do mundo aqui no nosso país. O Brasil é o país mais rico do mundo. No seu subsolo existem riquezas minerais extraordinárias. Pois bem, essas nossas riquezas são mandadas para outros países a preço de banana. E nós deles compramos de volta peças, produtos feitos com esses minerais pelos preços que eles querem. Isso tudo é feito com o consentimento das nossas autoridades, que fazem de conta que nada está acontecendo. Nós vamos deter essa atividade de verdadeira pirataria moderna. Nós vamos parar, se for preciso, a exportação de um determinado minério,
a não ser que paguem por ele o preço justo. Exportaremos só o que nos interessa exportar, aquilo que não irá nos fazer falta no futuro. Vamos defender a nação brasileira. Meu nome é Enéas. É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Agora, se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder, só existe uma opção: 56. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Enéas 56. Enéas começou a se dar conta que existia de fato alguém dominando o mundo. Vá percebendo que seus discursos começam cada vez mais, demonstrando sua descoberta que tudo está interligado. O que parecia apenas uma obra de pura corrupção, começa agora a parecer algo pensado, um esquema de controle de proporção mundial. E Enéas faz duras denúncias em seus programas políticos. Presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. O senhor quer ver seu filho comprando cocaína na porta da escola? A decisão é sua. Meu nome é Enéas 56. Que isso sirva para você que fica falando mal do PT, dizendo se o Aécio tivesse ganhado as coisas seriam diferentes. Esse documento de Enéas prova que todos são a mesma coisa, o que eu já tinha absoluta certeza. Só faltava alguém como o Dr. Enéas provar. Pare de ser gado, meu amigo, e entenda que a política precisa de reforma, mas não é só trocando o partido A ou B. Toda a política, porque ela está agora nas mãos das grandes empresas, e por trás dela, vocês sabem que os senhores do mundo estão no topo da pirâmide. Veja quando Enéas fala agora abertamente sobre isso. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do plano real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos
que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. Aqui ficou muito claro que Enéas tinha se dado conta dos senhores do mundo e planejava combatê-los. Ele vinha crescendo cada vez mais nas pesquisas, e assim os senhores do mundo arquitetaram sua destruição completa, incluindo sua morte. Eles não meteram logo uma bala nele porque iria transformá-lo em um mártir. Então eles bolaram o maior plano que eu tenho percebido até hoje. O primeiro passo foi transformá-lo em um palhaço de circo. Você me pergunta agora como eles poderiam fazer isso sendo Enéas tão inteligente. Por incrível que pareça, essa parte do plano foi bem simples. Enéas já tinha afirmado em entrevista que com suas candidaturas, mais de um sexto de tudo que conseguiu em sua vida como profissional de medicina. E só lhe restava agora, menos de um quarto. Enéas estava literalmente ficando pobre, porque quem é honesto aqui no Brasil passa por isso. Sendo assim, para aparecer, ele precisava desesperadamente da boa vontade da mídia. E foi aí que os miseráveis Illuminatis conseguiram acabar com as chances de vez de Enéas um dia conseguir se eleger presidente. Vejam como conseguiram transformar um grande líder em um palhaço perante a sociedade, fazendo piadas toscas, de duplo sentido, ridicularizando Enéas, e o coitado reagindo apenas como uma criança inocente. Porque por mais inteligente que uma pessoa seja, ela sempre tem o seu lado humano, o lado que esses malditos manipulam, que enganam e conseguem fazer você agir como idiota. Isso, claro, se passando por seu amigo. Muito bem, muito obrigado aos senhores. Nós vamos falar de uma série de assuntos, uma série muito variada de assuntos, que vai passar por saúde, vai passar por educação, vai passar por astronomia, vai passar por matemática. Puxa, que lapida, eu não aguento mais, viu, gente? Não, é coisa barbaridade e coisa bucênica. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fui até reclamar, fui no televisão, no Leão Livre, fui reclamar lá, aí chega lá, tem tanta gente, só sobrou um pedacinho pra eu falar, deu tanto de falar, meu nome é Salim. Olha esse... Seu Salim, senhor, prazer em tê-lo aqui. Prazer meu. Satisfação, seu Salim. Mas eu notei que, independentemente da brincadeira muito bem feita, o senhor entrou, parece-me um pouco nervoso, hein? Querido professor, pois não, senhor. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Hoje eu tá mais irritado que mal político quando tem que trabalhar. Bucênico. Por que, seu Salim? Porque é o seguinte, nesse país só tem fila para tudo. Fila para tudo tem. A intenção aí foi muito clara. Você olha uma escola que só tem loucos, mas sabemos que todos são atores fazendo seus papéis. Porém, um não é personagem, é uma pessoa real. E pra piorar, quer ser presidente da república. Agora me diga, como nossos pais, depois de verem essas cenas, poderiam votar em Enéas? Lembrando que a geração deles era bem mais séria do que a nossa. Assim, o plano dos senhores do mundo funcionou. Enéas caiu tanto nas pesquisas que ele mesmo desistiu da sua candidatura e se tornou deputado. Então assim os senhores do mundo puderam dar o passo final para acabar com ele. E aí aconteceu. O velório esta manhã reuniu políticos, amigos e parentes.
Eu acho que ele partiu em paz. Eu estava com ele até os últimos momentos, ele morreu segurando minha mão. Enéas Ferreira Carneiro tinha 68 anos e morreu em casa na zona sul do Rio de Janeiro. Há mais de um ano, Enéas fazia tratamento contra a leucemia. Há 4 dias, o estado de saúde dele tinha se agravado, mas o deputado não quis ir para o hospital. Enéas morreu em 6 de maio de 2007. Segundo a imprensa, ele sofria de leucemia, um tipo de câncer que atinge o sangue e caracteriza-se pela proliferação descontrolada de glóbulos brancos. Agora é a hora que você deve estar me chamando de louco por eu afirmar que ele foi assassinado. Mas eu vou mostrar que louco está você por acreditar na imprensa. Vamos começar. Sabemos que os Illuminatis agem pela sombra. Sendo assim, quem garante que a água que Enéas tomava banho e bebia e os objetos que estavam próximos a ele não estariam com radioatividade? Agora veja esse caso que aconteceu nos Estados Unidos e os males da radioatividade e os tipos de câncer que ele causa. É um filme com Julia Roberts, baseado em uma história real. Esse filme mostra como uma grande empresa poluiu a água de uma pequena cidade de forma irresponsável e tenta usar seu grande poder para negar o fato. É que eu ainda não vejo por que se corresponde com a PGE sobre problemas médicos, para começar. Bom, eles pagaram o médico. Pagaram? É, sim. Pagaram um check-up para toda a família. E nem é como o seguro, onde você paga e às vezes recebe o dinheiro só um ano depois. Eles cuidaram de tudo, pagaram tudo. Nunca vimos uma conta. Uau! Por que fizeram isso? Por causa do cromo. Do quê? O cromo. Bom, isso foi só o começo de tudo. Que tipo de cromo é? Tem mais de um tipo? Sim, tem cromo puro, que faz tudo de bom para o corpo, tem o cromo 3, que é meio benigno, e tem o cromo 6, que é o cromo hexavalente, que dependendo da quantidade pode ser nocivo. Nocivo como? O que ele causa? Com muita exposição a níveis tóxicos, meu Deus, qualquer coisa. De dores de cabeça crônicas, a nariz sangrando, a doenças respiratórias, falha no fígado, no coração, na reprodução, deterioração nos ossos e órgãos e, é claro, qualquer tipo de câncer. Então, quer dizer que isso mata a gente? Ah, sim, com certeza. Muito tóxico, cancerígeno. Entra no seu DNA e você passa o problema para os seus filhos. É muito ruim, muito mesmo. E é usado para quê? Inibidor de ferrugem. A companhia de água usa motor de pistão para comprimir o gás. O motor fica quente e precisa passar água por eles. O cromo está na água para evitar a corrosão. Bom, e como eu posso descobrir qual o tipo de cromo que usam em Hinckley? Já foi ao departamento de água? O que é isso? Todo condado tem um. Guardam registros de tudo relacionado à água. Pode encontrar alguma coisa lá. Departamento de água do condado? Tá certo. Muito obrigada. Bom, boa sorte. Quer um conselho? Não diga a ninguém o que está procurando. Registros perigosos podem desaparecer quando são farejados. Eu vou me lembrar disso. Obrigada. O que o nosso médico disse? Ele disse que um não tem nada a ver com o outro. Certo. Mas foi a PGE que pagou o médico. Fique pula mais alto, vamos. Joga a bola. Eu ganhei. Eu pulo mais alto. Invejosa, fui eu. Ashley! Saiam da piscina. Ashley! Saiam daí. Porque eu mandei. Saiam já. Sr. Mesri, antes que parta numa cruzada, deve lembrar com quem está lidando aqui. A PGE é uma corporação de 28 bilhões de dólares. 28 bilhões de dólares? Mas não ensine cedo demais. Está louca pra pôr o vestido novo, não é mesmo? Ela quer voltar pra escola. E talvez a gente consiga isso nos próximos meses, não é? Tirar essa camisola aqui. Ela vai conseguir. Eu sei que vai. E não pense que foi fácil para ela provar esse caso, porque até ameaça de morte ela recebeu. O filme mostra por alto, mas no caso real, ela praticamente teve que se enterrar na terra para se proteger. Não apenas fechou as janelas como mostra no filme. E ainda eu digo, ela só não foi morta porque o advogado pôs o caso na mão de outra empresa. Como sabemos,
A pirâmide Illuminati quando apresenta falha em um de seus tijolos. Outro milheiro de tijolos esperam e brigam entre si para fazerem parte dela. E por isso ela nunca desaba. Já sei que vocês devem estar doidos para assistir esse filme, não é? E como eu, sem falsidade, gosto muito de cada um aqui, vou deixar o nome completo e o link onde você poderá baixá-lo se quiser. O chato desse site é que você tem que se cadastrar, mas só encontrei aí infelizmente. O bom é que o site vale a pena, tem muitos filmes bons. Aí se alguém encontrar em mais algum lugar, por favor me avise para eu pôr aqui na descrição, para assim a galera que quiser ter mais opções. Não vai jogar? É só jogar o dado. Vai. Vai. Joga o dado. Alô? Conseguiu? É Pati Brokovic, que andou xeretando no departamento de água? Sim, quem é? Deve ter cuidado. Uma jovem como você, com 3 filhos, deve pensar muito bem. Quem é? Você entende o que eu estou dizendo, não entende? Matt, deixa de ser bobo. Não. Tá tudo bem? Certo, o telefone pode estar grampeado, mas isso é normal. Temos uma boa tranca, não é nada demais. Não acho que tá exagerando, não? Não, viu? É isso que aqueles arrogantes da PGE estão querendo que eu pense. Mas sabe de uma coisa? Estão errados. Não precisa ser tão complicado. Tem muito emprego por aí. Agora que você sabe dos Paranauê, falo de substâncias que dão câncer com pouco tempo de uso, como esse cromo, por exemplo, que pode ser colocado na água e a pessoa não irá sentir cheiro ou gosto diferente. Não é difícil imaginar que tenham usado algo assim em Enéas. Veja 3 fatos estranhos na morte dele. Primeiro, Enéas disse antes que sua esposa havia o deixado. No entanto, ela afirmou que ele morreu segurando sua mão. Você separou-se? Não fui eu, foi ela. Não fui eu. Ela falou que não chega, não quer. Eu não aguento mais, com toda razão. Eu mas peraí, tudo bem, vamos respeitar. Mas o seguinte... Eu acho que ele partiu em paz. Eu estava com ele até os últimos momentos, ele morreu segurando a minha mão. Até aí tudo bem, vamos dizer que ela estava lá por pura amizade ou eles voltaram, quem sabe. Segundo, Enéas era médico e no entanto se recusou a ir para um hospital, mesmo sofrendo uma crise naquele momento. Por que isso? Teria ele, sendo médico, medo de hospital? Com certeza não. Sendo assim, o que será que ele temia? Há 4 dias o estado de saúde dele tinha se agravado, mas o deputado não quis ir para o hospital. 3. Enéas havia acabado de fundir seu partido. Com certeza alguém lucrou com sua morte. Enéas Carneiro estava no Partido da República, resultado da união do PL com o Prona. Além disso, ele havia ganhado a eleição para deputado com uma das maiores votações já vista até hoje. Em 2002, foi eleito deputado federal por São Paulo com número recorde de votos. 4 anos depois, já doente, foi reeleito. E agora? Você acha tão absurdo a minha teoria de assassinato? Se você ainda não se convenceu depois de tudo isso, eu ainda preparei a última parte das ações que Enéas diria que ia tomar abertamente contra os senhores do mundo e seu controle global maldito. É preciso ter coragem. Eu só vejo uma saída. Não é brigar, não é míssil. É sentar-se à mesa de negociações como gente grande, não como criança e nem de joelhos. E dizer, não dá mais. Não dá mais. E não se venha falar em calote. Não, peraí. Antes que se fale em calote... Eu não falei em calote. Antes que se fale, antes... Permita-me, que a conversa é essa, não é calote. Se um ladrão entrar na minha casa e tirar todos os meus bens, e tirar tudo e levar dinheiro, e depois quiser me emprestar, uai, ele levou tudo que era meu. O que esses senhores fizeram foi se apropriar de maneira indébita de tudo que aqui estava, que era riqueza nossa. Tá vendo, pessoal? Ele fala abertamente dos senhores do mundo, o bando de ladrões que vem nos escravizando. Enéas não tinha medo dele e falava do que iria fazer contra eles. Vamos continuar vendo esse grande homem. É até difícil encerrar esse vídeo, confesso a vocês. Porque se eu fosse mostrar tudo que Enéas falou, pode colocar aí umas 8 horas diretas. Tá dando muito trabalho de escolher. Isso é que ocorreu. E eu tenho uma análise longa. Tudo que ocorreu foi como se aves de rapina tivessem tomado o nosso patrimônio, e há N exemplos disso. Então é impossível continuar. Como continuar se o orçamento agora de 2001 foi em torno de 200 bilhões? E nós pagamos 120. Aí veio o governo de novo com um boletim extremamente distorcido. Não, mas vamos ficar aqui na mesa. Pronto. Estamos na mesa de negociação. Mesa de negociação. Você chega na mesa de negociação, vamos o quê? Vamos negociar. Isso. Aí você diz assim, não vamos mais pagar. Não.
Vamos pagar de maneira securitizada. Nós não temos agora para pagar. Estão matando o nosso povo de fome. Securitizada. 30 anos no mínimo. E não pagamos juros mais. E fazemos uma auditoria da dívida. Tá bom, fazemos uma auditoria. O outro lado fala assim... Não. Não. Vamos ter que pagar. E aí? E eu digo não. Aí o outro fala, não, não. E eu digo não. Bem forte. Não. Não há mais. Eu não posso matar o povo brasileiro de fome. Não dá mais. E as represálias que poderão ocorrer com isso? N represálias em seu conjunto serão menores do que a situação de indigência, de miséria, de tristeza que qualquer pessoa digna sente quando anda nas ruas do Brasil. Quer dizer, aqui você acabou de dar uma solução que é o seguinte, devo, não nego. Pago quando puder. Sou radicalmente contra a pena de morte. Radicalmente contra qualquer forma de discriminação. Qualquer forma. Mas é a favor da bomba atômica. Devagar, eu fui a favor de o Brasil ter o controle e argumentei na época dos meus minguados segundos que se o Japão tivesse aquele em 45, os Estados Unidos não tinham destruído Hiroshima. Eu estive lá. Não na época, era uma criança. Eu digo, muito depois. E vi o Holocausto. Na época, se você estivesse lá, não estaria aqui. Não estaria aqui, é verdade, é verdade. E aí? Mas então, a Constituição não é belicismo querer. Porque então todos os países que têm, todos os países que detêm o poder nuclear, e é engraçado, o clube atômico, eles não querem que ninguém tenha, mas eles têm à vontade. Eles não querem que mais ninguém tenha? Tem. A Índia, por exemplo, tem. Disse, vou ter e tem. E eles não mexem com a Índia. A China tem. E ninguém mexe com a China. Então a bomba foi a pena. Claro que o assunto foi distorcido. Eu passei tudo que penso, tudo que estudei durante a minha vida, física, ciências exatas, matemática, filosofia, nada disso tinha valor. Todo o projeto de educação falava em bomba, bomba, bomba. Eu fiquei sinônimo de bomba. Onde eu passava, eu gritava bomba. Eu ia dizer o quê? Não tinha como. Parece que eu só sei fazer, não sei mais nada. Né? Ele está vendendo um sinal. E ele está vendendo produto importado. Quer dizer, para quem que está sendo criado emprego? Lá fora. No momento em que nós... Mas você sabe que lá fora a queixa é igual, né? É, só que não é para nós. Nos Estados Unidos, por exemplo, a queixa dos operários é que estão fechando as fábricas, porque é mais barato abrir fábricas em países como o Brasil, porque a mão de obra é mais barata. É, mas o volume do ir e vir é muito maior indo do que vindo. Se cotejarmos, é igual a história de vestimento externo, que veio, que vai. Eu tenho que interromper aqui para destacar como esse cara era foda. Você vê a expressão facial que o Jô fica, sem ter pra onde ir, porque tudo que ele tenta mostrar da nova ordem mundial como um aspecto positivo, Enéas contorna e mostra a verdade, colocando ele literalmente no bolso. Um cara que não tinha medo de dizer a verdade, doa a quem doer. Esse era o cara. Esse deveria ter sido nosso presidente. Se cotejarmos, é igual a história de vestimento externo, que veio, que vai, é muito maior a fuga de capitais. Eu costumo dizer o seguinte, globalização é neocolonialismo. Neocolonialismo. Globalização é a raposa e o pintinho, ambos livres. Isso aqui é globalização. Nós aqui somos uma colônia. Nós não somos uma colônia do ponto de vista político, no papel, mas nós o somos de fato. Porque para existir independência política, há que existir primeiro independência econômica. Sérgio Henrique, do sul de Minas, Paraisópolis, professor de História. Eu queria a sua impressão, o senhor manteria no cargo o Pedro Balan, como ministro da Economia, se por acaso ele fosse eleito, e o Armínio Fraga? Senhor professor, resposta clara, como eu sempre dou, contundente, precisa, jamais, em nenhum momento, eu terei esses senhores por uma razão só. São inimigos da pátria. Absolutamente inimigos da pátria. Jamais. Atenção. Jamais. Como eu vou chamar todos os candidatos, eu vou pedir para que vocês... Ainda tinha muitas coisas que eu gostaria de mostrar a vocês, mas já extrapolamos o vídeo que já virou um filme. Agora vou encerrar de fato com essas breves e belas palavras de Enéas, que nos enche de orgulho saber que era nosso compatriota e tinha nosso sangue correndo em suas veias. Essa é a homenagem do canal Encarando o Sobrenatural ao grande homem Enéas, o homem que teve a coragem de enfrentar sozinho os Illuminatis, uma lenda brasileira. Instado, né, pelo ilustre professor que eu respeito tanto, eu poderia dizer o seguinte para as pessoas que me ouvem e assistem ao programa. O dado mais importante que separa o ser humano, né, de todos os seus irmãos e primos na escala filogenética é o conhecimento. Só o conhecimento liberta o homem. Só através do conhecimento o homem é livre. E em sendo livre, ele pode aspirar a uma condição melhor de vida para ele e todos os seus semelhantes. Eu só consigo entender uma sociedade
na qual o conhecimento seja a razão de ser precípua que o governo dá para a formação do cidadão. A minha mensagem é positiva, é de que o homem tem que saber, conhecer. Em conhecendo, ele é livre. Muito obrigado a todos, meus amigos. E meu nome é Enéas. Com certeza esse guerreiro agora finalmente pôde descansar nos braços do Pai. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, pois eu vos aliviarei. Embora Enéas não tenha conseguido salvar nosso país dessa corja, ele agora deve estar em um lugar melhor, e nos deixou um grande exemplo de perseverança. Descanse em paz, guerreiro. Dessa vez não darei o selo Pikachu, porque houve muitos inscritos que pediram esse vídeo, e seria injusto entregar apenas um. Então fica aqui meu muito obrigado a todos. Se você gostou do vídeo, por favor compartilhe, dê joinha e adicione aos favoritos. Muitos aqui já sabem que estão caçando meus vídeos tipo esse. Já foram 12 até agora. Não vamos deixar que esse seja o 13º. Não sei o real motivo, mas alguma coisa por trás disso deve haver. Por favor, me ajudem. Um abraço e até a próxima semana, sempre encarando o sobrenatural.